Olá pessoal, Edivan Dantas, mais uma vez aqui no nosso canal Navid e dando continuidade aos estudos das frações, nessa videoaula vamos falar sobre as operações com frações. Então se você ainda não está inscrito em nosso canal, faça sua inscrição. Pode seguir também no nosso Instagram, o nome do nosso Instagram é Edivan Navid. Operações com frações, adição e subtração. Adição e subtração, ela tem dois casos para se resolver uma operação dessa. Então, o primeiro caso, para adicionarmos frações de mesmo denominador, somamos os numeradores e conservamos o denominador. Então, o primeiro caso é frações com denominadores iguais. Observamos aqui que os denominadores estão iguais. Então, como é que eu vou resolver essa operação? É só somar os de cima, que são os numeradores. Então, 1 mais 2, 3. E repete o denominador que está igual, que é o 5. Então, essa operação aqui, quando os denominadores são iguais, só basta somar os numeradores. Então, 3 quintos. A letra B é uma subtração. Os denominadores são iguais, então repete o denominador e diminui os numeradores. 5 menos 2, 3. Então, nas operações com denominadores iguais, se for uma adição, você soma os numeradores e repete o denominador. Se for uma subtração, você vai diminuir os numeradores e repete o denominador. O segundo caso são frações com denominadores diferentes. Então, quando os denominadores estão diferentes, reduzimos as frações ao menor denominador comum e procedemos como no primeiro caso. Ou seja, eu devo achar o mínimo múltiplo comum dos denominadores para deixar denominadores iguais. Quando eu fizer isto, aí eu repito o que eu fiz no primeiro caso. Então, esse exemplo aqui, olha, os denominadores são diferentes. Então, eu vou achar o mínimo múltiplo comum de 2 e 5. 2 e 5 vou achar o mínimo múltiplo comum. Então, 2 eu consigo dividir para 2, vai dar 1. 5 eu não consigo dividir para 2, repete. E 5 agora, ficou 1 e 5, eu divido por 5, porque não pode mais por 2 nem por 3. 5 dividido para 5 dá 1, e esse já tinha terminado. Então vai ficar 2 vezes 5, que dá igual a 10. Então aqui está o mínimo múltiplo comum de 5 e 2. Coloca aqui o mínimo múltiplo comum, como é uma soma. Aqui eu vou colocar o 10, né, que é o mínimo achado, e vou proceder da seguinte maneira. O denominador divide pelo denominador e o resultado multiplica com o numerador. Ou seja, 10 dividido para 5 vai dar 2. Aí vezes o numerador, ou seja, o de cima, vezes 3. O mesmo caso aqui, 10 dividido para 2 vai dar 5, vezes o de cima, que é o número 1, que é o numerador. Agora é só resolver. 2 vezes 3, 6 sobre 10, mais 5 vezes 1, 5 sobre 10. Observamos que os denominadores agora estão iguais. É só resolver como no caso 1. Então, quando os denominadores estão iguais, repete o denominador e somamos os numeradores. 6 mais 5, 11. Então, quando os denominadores estão diferentes, eu determino o mínimo múltiplo comum para que os denominadores fiquem iguais. Nesse caso aqui, o mínimo múltiplo comum de 2 e 5 é 10. Então, eu coloco o mínimo múltiplo comum aqui e vou fazer as divisões. 10 dividido para 5 dá 2, aí 2 vezes 3. 10 dividido para 2 dá 5, 5 vezes 1. Então, agora é só resolver a continha. 2 vezes 3 é 6 e 5 vezes 1 é 5. Denominadores iguais, procede como no caso 1. Repete o denominador e soma os de cima. 6 mais 5, 11. Isso no caso de uma adição. Na subtração, você vai diminuir. A letra B, temos aqui 7 terços menos 2 quintos. Como os denominadores são diferentes, eu vou determinar um mínimo múltiplo comum de 3 e 5. Então, 3 e 5, vou determinar o mínimo múltiplo comum. Então, 3 e 5 dá para dividir por 3, porque por 2 não existe números pares aqui. Então, dividido por 3 vai dar 1. E 5 dividido por 3 não pode, repete o 5. Vou dividir agora por 5, porque aqui já deu 1, né? Então, 5 dividido por 5 vai dar 1. E aqui já tinha terminado. Então, aqui vai ficar 3 vezes 5. E 3 vezes 5 é 15. Então, o mínimo múltiplo comum aqui de 3 e 5 é 15. Vamos fazer o mesmo procedimento, né? Então, ficaria aqui uma conta de subtração. Coloca o mínimo múltiplo comum aqui, que vai ficar o mesmo denominador. E vamos proceder. Mínimo
que é o denominador dividido pelo denominador. Então, 15 dividido para 3 vai dar 5. Vezes o de cima, que é o 7, que é o numerador. 15 dividido para 5 vai dar 3, vezes o numerador, que é o 2. Então, agora é só resolver a continha, né? Então, ficaria 5 vezes 7, 35, sobre 15, menos 3 vezes 2, 6 sobre 15. Então, o que eu fiz aqui foi apenas multiplicar. 5 vezes 7, 35. 3 vezes 2, 6. Denominadores estão iguais. Repete o denominador. E 35 menos 6 vai dar 29. É a resposta. Como esse número aqui ele é um número primo, então essa fração ela é irredutível. Se pudesse simplificar, eu simplificaria. Vamos ver agora esse outro exemplo da letra C, né? Então, os denominadores aqui estão diferentes, é 2, 4 e 3. O primeiro passo aqui é achar o mínimo múltiplo comum de 2, 3 e 4. Determinar aqui o mínimo múltiplo comum, né? Como existe número pares, eu vou dividir por 2. Então, 2 dividido por 2 vai dar 1. 3 eu não posso dividir para 2, repete. E 4 dividido por 2 vai dar 2. Divido por 2 de novo, porque existe número pares. Então, 2. Então, 2 dividido por 2 vai dar 1. 3 não pode, e esse aqui já tinha terminado. Então, agora eu vou dividir por quem? Por 3, não é? Então, 3 dividido por 3 vai dar 1. Esse já tinha terminado, e 3 dividido por 3 vai dar 1. E esse também já tinha terminado. Então, temos aqui 2 na segunda, vezes 3. 2 na segunda é 4, vezes 3. Temos aqui um mínimo múltiplo comum, 12. Então, esse será o novo denominador dessa soma de frações. Então, temos aqui 1, 2, 3. São 3 frações. Coloco o denominador para todos. E vamos proceder agora à divisão do denominador por denominador e o resultado multiplica com o numerador. Então, 12 dividido para 2 vai dar 6. 6 vezes o de cima, que é o 9. 12 dividido para 4 vai dar 3 vezes o de cima, que é o 7, que é o numerador. 12 dividido por 3 vai dar 4 vezes o de cima, que é o 2. Vocês vão escutar muito eu falar no de cima e no de baixo. Quando eu falar no de cima, é numerador. Quando eu falar no de baixo, é o denominador. Agora é só resolver. 6 vezes 9, 54 sobre 12. Repete o de baixo, não é isso? Mais 3 vezes 7, 21 sobre 12. Mais 4 vezes 2, 8 sobre 12. Nesse caso aqui, como os denominadores estão iguais, é só repetir o denominador e somar os de cima. 54 mais 21, ó, posso fazer aqui a conta. Ó, 54 mais 21 e mais 8. Só fazer a continha. 4 mais 1, 5. 5 mais 8, 13. Coloco o 3 e vem 1 aqui para cima. 1 mais 5, 6. 6 mais 2, 8. Então, a resposta aqui vai dar 83 12avos, certo? Então, eu poderia simplificar. Se puder simplificar, eu simplifico. Caso contrário, eu não vou simplificar. Na letra D, temos aqui uma subtração e uma soma. O que está estranho aqui é que aqui não aparece o denominador. Mas quando não aparece o denominador, é porque está subentendido o número 1. Então, eu vou achar o mínimo múltiplo comum aqui de 2 e 3. Então, 2 e 3, para poder deixar os denominadores iguais. Então, aqui dá para dividir por 2. Então, 2 dividido por 2 vai dar 1. E 3 não pode, repete. Divido agora por 3, vai dar 1. E esse já tinha terminado. E 2 vezes 3, ó. 2 vezes 3 é igual a 6. Então, esse é o novo mínimo múltiplo comum dessa fração. Então, temos uma, né? Menos essa outra e mais essa outra aqui. O mínimo múltiplo comum é o 6 para todos. Agora eu vou dividir. Como não aparece número aqui, subtende o número 1. Então, 6 dividido para 1 vai dar 6. Repete o de cima. Então, 6 vezes 5. 6 dividido para 2 vai dar 3 vezes o de cima, que é o número 1. E 6 dividido por 3 vai dar 2 vezes o de cima, que é o número 4. Agora é só resolver os numeradores. 6 vezes 5 vai dar 30 sobre 6, menos 3 vezes 1, 3 sobre 6, mais 2 vezes 4, 8 sobre 6. Agora eu posso resolver de 2 em 2, porque tem subtração e adição. Então eu posso fazer tudo de uma vez só? Posso, não tem problema nenhum. Então aqui temos
30 menos 3 vai dar 27 sobre 6 mais 8 sobre 6. Então, agora é só resolver esses dois aqui. Então, repete o denominador. 27 mais 8 vai dar 35 sobre 6. É a resposta da letra D. Essa operação da letra E, observamos que existe aqui números mistos, né? Como esse caso aqui. Aqui também é um número misto e aqui é uma fração própria. Então, eu não devo agora achar o mínimo múltiplo comum de início. Eu tenho que resolver as frações mistas. Então, o que é uma fração mista? É uma mistura do número natural, né? Do número inteiro aqui, vezes uma fração própria. Então, o que é que eu vou fazer para transformar isso aqui numa fração imprópria? É só multiplicar esse por esse e somar com o de cima. Então, ficaria 4 vezes 3 é 12. 12 mais 2 vai dar 14 e repete o denominador. Então, olha, 4 vezes 3, 12. 12 mais 2, 14. Aqui também tem uma fração mista. Só é multiplicar, olha, 1 vezes 2, 2. 2 mais 1, 3 sobre 2. E essa aqui é uma fração própria normal, 7 sobre 8. Agora sim eu vou determinar o mínimo múltiplo comum de quem? De 2, 3 e 8. Achar o mínimo múltiplo comum é fazer divisões por números primos. Como existem números pares, eu vou colocar o 2 aqui. Então, 2 dividido por 2 vai dar 1. 3 por 2 não pode. E 8 dividido por 2 dá 4. Vou dividir por 2 porque existem números pares. Então, 4 dividido por 2 dá 2. 3 não pode porque é ímpar. E esse aqui já tinha terminado. Vou continuar dividido por 2 porque existem números pares. 2 dividido por 2 dá 1. Aqui vai dar 3 porque não pode. E aqui já terminou. Pronto, agora não existem números pares, vou dividir pelo número 3. 3 dividido por 3 vai dar 1, né? Vai dar 1 aqui e esse aqui já tinha terminado. Agora sim, olha. Temos aqui 2, 2, 2 e 3. Então, 2. Quantos 2 tem? Tem 3. Então, vai ficar 2 na terceira. Vezes 3. 2 na terceira é 2 vezes 2 vezes 2. Dá 8, né? Vezes 3 vai dar 24. Então, esse mínimo múltiplo comum aqui, de 3, 2 e 8, é o 24. Então, temos aqui uma fração menos essa outra e mais essa outra. O novo denominador seria o 24. Então, coloco o 24 para todos. E agora eu vou fazer a divisão. 24 dividido para 3 vai dar 8, vezes o de cima, que é 14. 24 dividido para 2 vai dar 12, vezes o de cima, que é o 3. E 24 dividido para 8 vai dar 3 vezes o de cima, que é o 7. Agora é só multiplicar 8 vezes 14. Se você não souber, você faz a conta, não é vergonha nenhuma. 14 vezes 8. Então temos, ó. 8 vezes 4, 32, vai 3. 8 vezes 1, 8, com 3, 11. Então vai dar 112. Então 112 sobre 24 menos 12 vezes 3, ó, 12 vezes 3 também, você pode fazer a conta. 3 vezes 2, 6, 3 vezes 1, 3. Vai dar 36 sobre 24. Mais 3 vezes 7, 21 sobre 24. Agora eu vou fazer de 2 em 2. Vou fazer esse com esse aqui agora. Então é 112 menos 36. Posso fazer aqui a conta. Ó. 112 menos 36. Então, aqui eu tomo emprestado para 1, fica 12. 12 menos 6 fica 6. Aqui ficou 0, né? Toma um emprestado para aqui. Então vai ficar 10. 10 menos 3 vai ficar 7. Então aqui vai ficar 76 sobre 24. Mais o 21 sobre 24. Agora é só somar 76 mais 21. Então vai ficar 6 mais 1, 7. 7 mais 2, 9. Vai dar 97 sobre 24. Essa fração aqui é a soma dessas três frações aqui. Então, 97 e 24 avos. Se puder simplificar, você simplifica. Caso contrário, ela fica irredutível e paramos por aí. A operação de multiplicações com frações, para você multiplicar duas ou mais frações, você deve multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Aqui não vai ter o processo de achar mínimo múltiplo comum. Tem nada a ver se os denominadores são diferentes. É só você multiplicar o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Então temos aqui 3 vezes 47. Ó, eu posso fazer a conta aqui, não tem problema nenhum, né?
3 vezes 47. Então, 47 vezes 3, ó. 3 vezes 7, 21. Vai 2. 3 vezes 4, 12. Com 2, 14. 141. Então, temos aqui 141 sobre 5 vezes 2, 10. Então, aqui é a multiplicação da fração 3 quintos vezes 47 meios. A multiplicação de 2 terços vezes 1 quarto, aí, numerador com numerador, denominador com denominador. 2 vezes 1 é 2 e 3 vezes 4, 12. Se puder simplificar, você simplifica. Aqui estamos apenas resolvendo as multiplicações, certo? Esse aqui não aparece denominador, mas subtende tem o número 1. Então ficaria 3 vezes 2, 6. E aqui não é 1? 1 vezes 5, 5. Então temos aqui o resultado. Essa daqui temos a multiplicação de frações mistas. Então temos que resolver primeiro, deixar em frações, nesse caso aqui, em frações impróprias. Então temos que desmanchar essa fração mista. Então ficaria como? 2 vezes 5, 10 mais 3, 13. Então ficaria 13 sobre 5 vezes 1 vezes 5, 5. 5 mais 6, 11 sobre 5. Agora é só resolver essa multiplicação aqui. 13 vezes 11, olha. 13 vezes 11, vou fazer aqui embaixo a conta. 1 vezes 3 é 3, 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 3 é 3 e 1 vezes 1 é 1. Então temos aqui, ó, 3, 1 mais 3, 4 e 1, 143. Então aqui vai ficar 143 sobre 5 vezes 5, 25. Então temos aqui o resultado dessa multiplicação. Divisão com frações. Então, para dividir uma fração por outra, basta multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. Então, vamos entender o que é o inverso de uma fração. Então, veja só, o inverso é você trocar. Quem é numerador passa a ser denominador e quem é denominador passa a ser numerador. Então, o inverso de 2 quintos ficaria o seguinte. O 5 vem para cima e o de cima vai para baixo. Então, o inverso de 2 quintos é 5 meios. Então, essa é o inverso, certo? Elas não são frações equivalentes, mas está dizendo que o inverso de 2 quintos é só fazer a troca. Quem é numerador passa a ser denominador. Essa letra B, a gente observa que não tem denominador, mas subtende tem o número 1. Então, o inverso de 5, então ficaria o número 1 que está aqui, ficaria em cima, e o 5 ficaria embaixo. Então, 1 quinto é o inverso do 5, certo? Então, frações inversas, elas não são frações equivalentes, certo? Porque, olha, 2 vezes 2 é 4, 5 vezes 5, 25. Então, não são frações equivalentes. Agora, vamos ver como resolver uma divisão com frações. Então, veja só, como dividir essas frações aqui, né? Letra A, 5 sétimos dividido por 2 terços. Primeiro passo é procurar o inverso da segunda fração. Então, repete a primeira, certo? Vou trocar o sinal de divisão por multiplicação e vou inverter a segunda fração. O 2 está em cima, vai para baixo. E o 3 está embaixo, vai para cima. Então, o que é que eu fiz aqui? Repete a primeira, troca o sinal por vezes, inverte a segunda. E agora é só resolver, como no caso das multiplicações. Numerador com numerador, denominador com denominador. 5 vezes 3 é 15. E 7 vezes 2, 14. Então, temos aqui a divisão de 5 sétimos dividido por 2 terços é 15 14avos. Esse caso aqui não aparece denominador, mas subtende tem o número 1. Então, repete a primeira, troca o sinal por vezes, por multiplicação, inverte a segunda. O de baixo, que é o número 1, vai para cima, e o de cima, que estava aqui, que é o 3, vem para baixo. Então, ficaria 2 vezes 1 é 2, e 5 vezes 3 é 15. Então, a divisão de 2 quintos dividido para 3 vai dar 2 quinzeavos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido e compreendido aí, né, as nossas operações com frações.